E aí, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre limites. Eu acho que é bem importante, com tudo que tem acontecido, com a história do cachorro-orelha, com a história do Rio de Janeiro. Isso aí, assim, ó, porque o limite é super importante para que as crianças consigam aprender ética e consigam aprender moral. Então, o que a gente pode falar de limite? Muitos pais cresceram muito livres. Os filhos da minha geração, nós pais acabamos perdendo referências e não dando referência para os filhos. E hoje, esses filhos se veem confusos entre o diálogo e a imposição de regras. As crianças são desafiadoras, as crianças são críticas e são contestadoras. E pais perdidos entre a conversa e o castigo, inseguro na forma de agir, impaciente na busca da solução do conflito, não consegue estabelecer os limites. E só tem uma tentativa de estabelecer limites, que é do qual os da criança com o dos pais e o dos pais com a sociedade. Afinal de contas, o que é limite? Limites são regras, são rotinas, são diretrizes. Isso aí eu estou falando, eu tirei do dicionário, estabelecida por pessoas responsáveis que definem o que é aceitável. Isso garante o quê? Garante segurança emocional, estrutura emocional e social para que a criança possa se desenvolver. Longe de limite ser punição, limite é um ato de amor que ensina valor como respeito, como moral, como ética, como empatia, como disciplina. Limite, portanto, é diálogo e ter estrutura. O que fazem os limites para as crianças? Limite da segurança e da estrutura, que nem eu acabei de falar. As crianças se sentem mais seguras, mais confiantes quando elas conhecem as expectativas, o mesmo princípio que funciona para a rotina. E quando tem rotina clara, ela sabe o que vai acontecer, ela não fica gastando a energia dela em coisas, a energia cerebral dela em coisas que são fáceis de resolver. Então, por isso que é importante segurança, estrutura, rotina clara. Isso tudo é dado pelos limites. Outra coisa importante, o limite ensina a criança a lidar com a frustração. E o não é necessário para que a criança desenvolva resiliência e, com isso, ela se prepara para os desafios da vida adulta. E não fica criança mimada, criança insegura. E a outra coisa que os limites fazem pelas crianças, o desenvolvimento social. Quando a criança tem limite, ela aprende a respeitar o espaço do outro, aprende a conviver em sociedade, que é essencial na nossa vida na sociedade, na nossa vida na escola. Eu estava estudando e eu vi uma frase que eu achei muito linda de um psiquiatra, que é o chefe do Instituto de Bem-Estar Social do Rio de Janeiro, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A criança, olha o que ele fala, a criança é como um computador com um HD vazio que precisa ser formatado, e as regras são os programas que têm que ser instalados. Essa frase não é minha, essa frase é de um psiquiatra que se chama Fernando Ramos. Para que a criança consiga adquirir as competências que são importantes para regular suas emoções, a gente sabe quanto é importante aprender a regular as emoções. Para que a criança aprenda a ética, moral, ética social, ela precisa de um ambiente que tenha regra. E se não há regra no ambiente, essas capacidades não são desenvolvidas de forma adequada. Conforme a criança cresce, ela própria vai se apropriando dessas regras, desse desenvolvimento, dessas capacidades, vai introjetando dentro de si mesma, até que essas regras passam a fazer parte da sua constituição psíquica. Então, a criança,
o adolescente, o adulto, o jovem, aí está formado. A criança assimila a regra e vai se estruturando a partir delas. E por isso que, quando a regra e o ambiente é bom, a cobrança é entendida como afeto. Impor limite para uma criança não significa que a gente está limitando ou está afastando a criança. Muitos pais se preocupam que quando eles põem limites, eles podem perder o afeto das crianças por desagradá-las. De jeito nenhum. A gente sabe que ninguém gosta de ouvir não, que a criança vai ficar descontente, mas para educar é preciso equilibrar a balança, é preciso ter autoridade sem ser autoritário, é preciso ponderar entre dizer não e permitir. E dúvidas costumam aparecer ao longo de toda essa jornada. E quais são essas dúvidas? Ao mesmo tempo que os pais têm medo que a criança se frustre, eles não querem lidar com o choro, com a birra, que é uma coisa comum de quando a gente põe limite. E também os pais se sentem pressionados a responder sendo um pouco mais agressivos, porque eles se sentem cobrados e têm medo do julgamento, principalmente quando estão em público. De novo, é preciso equilibrar a balança entre autoridade e ser autoritário. É preciso equilibrar a balança entre cobrar e permitir. Isso é ensinar uma criança, isso é educar uma criança. São valores, bons valores transmitidos, é muito mais fácil botar limites. Então, assim, importante, os pais ficam nessa dúvida, eles não querem que a criança se frustre, não querem lidar com o choro e com a birra, mas ao mesmo tempo se veem pressionados pela sociedade porque se sentem cobrados e têm medo de serem julgados. E a criança, nisso aí tudo, fica sem saber o que ela faz, qual é o papel do pai e da mãe. Uma hora é autoritário, uma hora é permissivo. Simplesmente a criança para de reconhecer e para de fazer o que o pai e a mãe diz, porque os comandos não são colocados de forma adequada. Ao hesitar, o que acontece? Os pais não conseguem exercer sua autoridade sem serem autoritários. E a criança de hoje, quem está me ouvindo aqui sabe muito bem, a criança de hoje muito diferente da criança que eu fui, da criança que a maioria de vocês foi, que o pai da gente olhava com cara de bravo, só olhava com o olho e a gente parava na mesma hora. A criança de hoje, ela já se percebe como um ser social desde muito pequena e não abaixa a cabeça para o pai e para a mãe. Por isso que é importante que os pais entendam que eles têm que ser coerentes, que eles têm que ter regras sensatas. E se eles forem coerentes e tiverem regras e colocarem limites, eles não estão prejudicando o filho, não é desamor, pelo contrário, eles estão ajudando os filhos. Uma coisa muito importante, tá? É assim que as relações são construídas e assim que as relações se fortalecem. Eu estava estudando para essa aula e descobri, em São Paulo tem um professor que se chama Yves de la Taille, professor titular aposentado do Instituto de Psicologia da USP, especialista em Psicologia do Desenvolvimento. E olha o que esse senhor fala, limite, palavras dele, limite e liberdade são conceitos que estão intimamente relacionados. A falta do limite compromete a liberdade, a falta da liberdade compromete o limite. O que o Freud dizia? O Freud, e prestem bem atenção, o Freud dizia que a colocação de limites faz parte da educação e a ausência total de limites leva a uma crise de valores, a um retorno a um estado selvagem, onde só a lei do mais forte prevalece. Freud dizia isso. Outra coisa, esse professor de São Paulo, ele ressalta
Sempre que a gente estabelece limites necessários, esses limites têm que se focar nas ações e não nos sentimentos. Ou seja, mesmo que uma criança se frustre com a regra, o limite deve estar na ação. Como, por exemplo, quando a criança empresta, quando troca, enquanto que os sentimentos devem ser trabalhados com cuidado. A gente ensina sentimentos, mas a gente chama a atenção da ação para botar limite. E o que o Piaget falava para quem é professor aqui, para quem é psicopedagogo, para quem é pedagogo? O Piaget falava que o estabelecimento dos limites está profundamente conectado com o desenvolvimento moral. A moral, de acordo com Freud, de acordo com Piaget, com Aristóteles, implica restrições que são necessárias para o nosso desenvolvimento. O Piaget, prestem bem atenção no que eu estou falando, o Piaget considerava que há duas morais, uma moral chamada heterônoma e uma autônoma. Quando eu, com 18 anos, vou fazer mal para um cachorro, vou fazer alguma coisa que é proibida, que o meu pai não permitia, eu tinha uma autoridade superior. Então a moral me era dada pelo meu pai, era a moral heterônima, vinda de outro alguém. Quando eu me transformo adulto, eu introjetei dentro de mim mesma tudo isso que eu aprendi por ensinamento, por ouvir não, por me frustrar. Essa é a moral autônoma, como, por exemplo, eu entro no carro, eu ponho o cinto de segurança, porque eu sei que isso é importante para a minha vida, para a minha sobrevivência, para evitar acidentes. E isso surge, essa moral autônoma, surge da nossa compreensão das coisas e do que a gente viu. Para que uma criança ou que um jovem consiga alcançar essa moral autônoma, ele tem que passar pela fase que o pai e a mãe ensinou, que essa autoridade superior ensinou coisas que são passíveis de fazer e coisas que não são. Então, tudo isso é um processo de evolução do ser humano. E esse mesmo senhor, professor de São Paulo, sempre disse o seguinte: autonomia, quer dizer, a criança, o adulto que já sabe o que é certo, o que é errado, que faz as coisas, não é a liberdade de fazer qualquer coisa. O doutor Yves Delataille dizia: autonomia não é a liberdade de fazer qualquer coisa, é o respeito pelo outro, é ser respeitado. Portanto, quando a gente ouve que uma criança não tem limite, na realidade a gente está falando sobre alguém que não tem autonomia. E o que a neurociência fala de tudo isso? Eu que amo a neurociência. A neurociência mostra que limites claros, limites amorosos, são essenciais para o nosso desenvolvimento infantil. Quando eu dou limite claro, com afeto, sem gritar, sem berrar, sem punir, sem bater, eu ensino segurança, eu passo para minha criança regulação de suas emoções. E eu mostro para ela que isso não é obediência, isso eu estou dando para ela a formação dela no futuro, que ela pode não gostar desse momento que eu disse não, mas que de tanto ela ouvir não, ela vai aprender que isso é um valor ético, isso é um valor moral. Os limites empáticos em que eu me coloco no lugar do outro, que eu não grito, que eu não bato, que eu não faço, que eu não sou autoritário, eles ativam o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, pela inteligência emocional, pela lógica e também pela capacidade de lidar com as frustrações. Já quando eu dou um limite autoritário, não faz isso e acabou, eu só estou gerando estresse e ansiedade e eu acabo, inclusive, prejudicando o aprendizado da minha criança. Os pais, muitos pais, hesitam em colocar limites, temendo que o não magoe o filho, temendo que a criança fique chateada de ouvir não. Quando a neurociência mostra exatamente o contrário, limites claros, afetuosos ajudam o filho a fazer aquilo que ele ainda não consegue fazer sozinho.
Nosso cérebro, todo mundo sabe, é dividido em vários córtex. E uma das partes mais importantes para a tomada de decisão é o córtex pré-frontal, que nos ajuda a avaliar riscos, a controlar impulso e a pensar antes de agir. Mas, como eu bato sempre quando eu estou aqui, o desenvolvimento do cérebro é de trás para frente, de baixo para cima. O córtex pré-frontal, que é a última parte do cérebro a ser desenvolvida, se desenvolve totalmente entre os 21 e 25 anos. Como é que eu posso querer que uma criança tenha capacidade para tomar decisão, capacidade para pensar antes de agir, para controlar os seus impulsos? Isso é feito porque pelo córtex externo. O que é o córtex externo? É o córtex pré-frontal do pai e da mãe. E outra coisa importante, essa conexão entre o córtex pré-frontal e outras áreas do cérebro, como as emoções, só ficam bem estabelecidas na fase adulta. Então, de novo, as crianças não têm capacidade, têm dificuldade de frear impulsos, de avaliar consequências e de pensar antes de agir. Por isso que, de novo, quando os pais dizem não e colocam limites, eles na prática estão funcionando como o córtex pré-frontal dos filhos, ajudando os filhos a conter a impulsividade, a tomar decisões muito mais seguras. Impor limite, então, pessoal, não é autoritarismo. Impor limite é neurociência aplicada à educação, que nem eu já falei. De acordo com a neurociência, limites e regras não servem apenas para organizar comportamento, mas são fundamentais para o desenvolvimento estrutural do cérebro infantil, dando de novo segurança, autorregulação e maturidade emocional. O córtex pré-frontal, que todo mundo sabe me repetindo, responsável tomada de decisão, gerenciamento de risco, inteligência emocional, ligação com as emoções, pensamento lógico, ele é responsável por decisões e controle do impulso. Então, se esse córtex pré-frontal está em desenvolvimento, quem tem que ser o limite da criança? O limite externo, como a gente diz, o córtex pré-frontal externo, pai e mãe, até que o limite interno esteja construído e que a criança tenha amadurecido esse córtex pré-frontal. Isso pode demorar até os 25 anos. O que os limites dão? Que nem eu já falei, segurança emocional. E é importante a gente saber que um cérebro sem regra vive em constante estado de alerta, na luta ou fuga, sempre em estresse, sempre com medo. Então, um cérebro sem regras não tem liberdade. Um cérebro sem regras sofre. Regras previsíveis fornecem segurança, que é tudo que o nosso cérebro quer e que a criança quer. Outra coisa, os limites constroem a regulação emocional. Como? Porque o cérebro aprende a lidar com a frustração, aprende a lidar com o não. E isso faz o quê? Que a gente molde conexões neurais que são ligadas ao controle emocional. E a outra coisa, a neurociência mostra que muitas vezes papai e mamãe que estão aqui precisa 300 vezes ouvir não até que a criança aprenda a aceitar que aquilo é uma regra definitiva. Não é teimosia, é desenvolvimento cerebral, é biologia, é aprendizado e é aprendizado, formação da segurança emocional. A criança testa os pais, uma pergunta que todo mundo faz. Testa, mas não de forma consciente. Ao se deparar com o limite, ela vê o quê? Ela vê que o prazer foi cortado. Isso gera tensão nela. E quando os pais pensam que estão sendo testados pela criança, como muita gente fala, o meu filho está me testando, na realidade não é nada disso. O filho está resistindo ao não, está testando o pai de forma inconsciente para depois aprender, entender que isso faz parte de uma regra,
que isso faz parte de uma vida social. Então, olha a importância de ter limite. O filho testa de forma inconsciente e, que nem eu disse, quando a gente enfrenta o limite, qualquer um de nós suspende o prazer. A gente fica chateado, fica desconfortável, gera tensão. Mas a criança muitas vezes necessita 300 vezes ouvir não para entender que isso faz parte de uma regra. E por que, de novo, que os limites são tão importantes? Os limites são tão importantes porque as crianças precisam saber o que vai acontecer para ter segurança. Como rotina dá segurança, da previsibilidade, o limite também dá. Ela sabe que aquilo ela pode fazer, ela não sabe o que depois do limite pode acontecer. O limite é importante, dá limite, porque o cérebro infantil, que nem eu falei, é imaturo, está em desenvolvimento. E o limite é importante porque o córtex pré-frontal da criança, que é responsável pelo controle de impulsos, só amadurece ao longo da infância em torno até dos 21, 25 anos. Então, por isso que a criança precisa aprender limites. E o que acontece quando não tem limites? A criança sem limite tem dificuldade de regular as emoções, a criança sem limite se sente segura e a criança sem limite tem muita ansiedade. Como é? Isso aqui, eu até me esqueci de dizer para todo mundo que está aqui, eu tinha convidado, olha o que é o destino, né? Eu tinha convidado a Juliana Vieira, que é uma educadora parental, para falar como é que a gente ensina limite na prática. Só que ela me pediu para trocar para a semana que vem, porque ela estava sem voz. Aí eu disse, eu já marquei, então eu vou falar sobre neurociência, falar sobre a importância dos limites. E na semana que vem a gente pode fazer até outra live falando de novo sobre limites, que é um assunto que é tão importante. E ela fala sobre isso, mas a coincidência é que eu também estou ficando sem voz porque eu peguei uma gripe. Então, como é que a gente dá limites na prática? 3 passos importantes. Regra clara. Por exemplo, tem que guardar o brinquedo. Está na hora de guardar o brinquedo. Manter o limite. Dê o limite, mantém, não volta atrás. E valida a emoção da criança. Eu sei que você está triste, eu sei que tu não gostou do que está acontecendo, mas não pode fazer isso, não tem discussão sobre isso. Sempre ser afetuoso, passando segurança e sem usar de punição, sem usar de castigo e sem bater na criança. Quais são os erros mais comuns que os pais fazem? Cedem depois que a criança tem birra. Ameaçam a criança e não cumprem o que foi tratado, não cumprem o que está tratado com a criança. Gritam, e é outra coisa importante. Explicação longa demais, esse ditado que a gente diz, explicação é para porteiro, é a maior verdade. Explicação é para porteiro. Criança não entende explicação longa. Seja claro, seja sucinto. Não ameaça, cumpre o que prometeu e não grita. Criar regras limita a criança? Não. Toda criança precisa viver num mundo com regras. A criança precisa, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. A criança precisa de regra para adquirir competência de regulação emocional, competência de ética, competência de moral e competência social para conviver com os outros. A criança, de novo, precisa de um limite que seja consistente, precisa de um limite que é curto e precisa de um limite que seja claro. E o grande recado que eu quero deixar aqui: limites são uma forma de amor. Quando eu dou limites, eu apenas mostro para o meu filho que eu amo mais que tudo. Então, pessoal, este era tudo que eu queria falar hoje. Lembrando de novo que dar limites é o que vai fazer a gente ter moral, é o que vai nos fazer ter ética no futuro.
saber conviver em sociedade, saber respeitar o outro, saber entender o outro. Então, tem que dar limites. Por favor, deem limites. Como eu tô com uma voz muito ruim, eu vou repetir só 3 coisas. Como colocar limites na prática, sendo firme e previsível, regra clara, validando a emoção da criança, dizendo que está entendendo o que ela está sentindo, mas que ela está errada, mantendo o limite. Sempre explicação curta, consistente e concisa. Criança precisa viver num mundo com regras para adquirir competências de regulação emocional, competência moral, competência ética e competência de convivência. Limite é uma forma de amor. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava, sempre lembrando, então, frases importantes do Yves de Delattre, limite e liberdade, vai ficar salva no canal do YouTube. Fica tranquila, mamãe, por sinal eu estou convidando todo mundo aqui para me acompanhar no YouTube. A minha Masterclass vai ser no YouTube, tá? Canal Fica Tranquila, Mamãe. Masterclass, dia 12, Maternidade com Segurança, meu canal do YouTube. Limite e liberdade são conceitos intimamente relacionados. A falta de um compromete outro. Freud já dizia, colocar limite faz parte da educação. Se eu não colocar limite, isso leva a uma crise de valores, a um retorno ao estado selvagem, onde a lei do mais forte é que prevalece. Mesmo que a criança se frustre com uma regra, o limite deve existir e deve estar focado na ação, da ação que a criança fez, claro. Depois, validando os sentimentos dela. E o estabelecimento do limite está profundamente conectado ao desenvolvimento da moral e da ética. A moral implica limite, que é necessário para o nosso desenvolvimento. Dar limite faz parte da evolução da criança. Se alguém tiver alguma pergunta, me pergunte agora, por favor. Essa live vai ficar guardada na minha página Fica Tranquila Mamãe do YouTube, tá? Convido todos vocês para me seguirem no YouTube, fazerem parte, se inscreverem no meu canal. E dia 12 vai ter a Masterclass Maternidade com Segurança, gratuita para quem quiser, no meu canal do YouTube. Tem perguntas, pessoal? Como a minha voz está ruim hoje, ninguém perguntou nada. Eu sugiro a vocês que perguntem agora, ou calem-se, ou vejam de novo essa live que eu achei extremamente importante, pensando nesses casos do estupro coletivo, pensando nesses casos do cachorro-orelha, porque é desde cedo, desde pequenininho, quando a gente dá limite, a gente está criando ética de novo, está desenvolvendo a ética, a moral, os valores, a segurança de uma criança. Faz parte da evolução, mas, como disse aquele senhor, limite é necessário. Limite não existe liberdade e limite, porque um sem o outro. Obrigada, Larissa, querida. Todo mundo aí, meu canal do YouTube, quem não me segue lá, se inscreve e começa a me seguir. Inclusive porque eu vou reformular, vou começar a entrevistar médicos que nem eu fazia no início desse canal, que lá dá mais tempo, para falar de coisas importantes de pediatria, além da maternidade sem culpa, com segurança. Boa noite a todos, muito obrigada. Quem quiser assistir, canal YouTube, provavelmente a partir de amanhã, Fica Tranquila Mamãe.